quando vier o luto do meu pai, eu vou matar o meu irmão. Olha aí, eu vou matar meu irmão. Está bem escritinho aqui. E então a Rebeca ouviu de novo. Estava sempre de ouvido em pé. Agora ela disse, Jacó, você tem que fugir. Pai, mais uma vez eu te agradeço, Pai, por este momento. E nesta hora queremos apresentar a pastora Lourdes nas tuas mãos. Pai, que o Senhor possa usá-la de uma maneira sobrenatural para ministrar ao nosso coração. Que ela possa trazer, ó Pai, aquilo que tu tens colocado no coração dela para nós. Em nome de Jesus, usa para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, filho. Essas luzes aqui é muito forte assim, né? Tá me vendo aí? Vocês estão me vendo direito aí? Ok, eu cumprimento a amada igreja, o povo de Deus, com a paz do Senhor. Esses dias, aqui, nesse púlpito, e eu sentada ali, eu tenho ouvido falar muito de perdão, amor e poder do Espírito Santo. E ocorre que eu também vou falar a mesma coisa. Amor, perdão e a unção ou o batismo com o Espírito Santo. Quando se toca a respeito de famílias, eu ouvi testemunho de pessoas dizendo que saiu do catolicismo e veio para a igreja de Jesus. Que bom que estava no catolicismo, mas o problema é que lá adora ídolos e na igreja de Jesus adora o Deus único. Eu ouvi dizer também aqui que veio de uma família que não era evangélico e não era muito bem, a família não se dava muito bem, o filho não se dava muito bem com o pai. Mas um dia Deus teve misericórdia e essa pessoa também veio para a igreja de Jesus. E é interessante quando nós ouvimos testemunho de família que veio, que encontrou Jesus. E o hino que cantou aí, vem com chamas forte, tem muita lenha para queimar, né? Porque a unção do Espírito Santo, nesse caso, é queimar mesmo. Queimar o pecado, queimar os problemas, queimar aquilo que nós fazemos de errado para Deus. Fogo do Espírito Santo não é para dar poder, é diferente, é para purificar. Então, se tem muita lenha para queimar, deixa o Espírito Santo arder. E vai doer, uma queimadura dói, mas se ficarmos purificados, o ouro é purificado no fogo, a prata também, e tem muitos exemplos que nós também somos purificados pelo fogo do Espírito Santo. O texto básico que eu vou usar 2, mas o primeiro, então eu gostaria que o nosso cenografista colocasse aí para mim, e os irmãos não precisam ler na Bíblia. Quantos tem Bíblia aí? Tem bastante, né? Mas como ele vai colocar aqui, nós podemos ler ali, porque tem várias traduções e eu gosto dessa tradução. Vamos ler juntos, então? Os irmãos podem me ajudar, versículo por versículo. Vamos ler, igreja, junto. E na força do seu poder. Assim, permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça, e tendo os pés calçados
projeto da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que ao falar esteja lá na mensagem, a fim de decididamente tornar conhecido o mistério do Evangelho. Amém? Os irmãos prestaram atenção aí, o que está dizendo esse texto? A armadura de Deus. Os irmãos sabem quantas peças tem essa armadura? É um pouquinho difícil, né? A gente não para contar essas coisas, né? Mas eu dei uma contada ali, tem 6 peças. Os irmãos não precisam buscar, presta atenção, por favor, no que eu vou falar, porque eu preciso da ajuda de vocês. Essa armadura tem 6 peças. E interessante que a armadura de Deus é feita sobre medida, ok? Nada de emprestar uma peça para o outro irmão ou qualquer coisa aí, porque não vai servir. Lembra de Golias e Davi? Quando ele matou Golias, Saul olhou para Davi, viu que ele não estava bem preparado como guerreiro, e o Saul emprestou a couraça dele, a armadura dele. Os irmãos lembram aqui o que aconteceu? Quem leu a Bíblia aí sabe. Ele não conseguiu andar, era muito grande, muito pesada. E a Bíblia diz que ele tirou tudo e jogou de um lado e disse que ele não precisava daquela armadura. Sabe por quê? Ele já tinha essa. Deixa aqui na tela para mim, irmãozinho, por favor. Ele já tinha essa armadura que está relatado aqui em Efésios 6, do versículo 10 até o 20. Então ele não precisava da armadura de Saul. E você também não precisa da armadura de Saul. Amém? Nós precisamos da armadura de Deus, conforme está escrito ali. Ocorre que se, por exemplo, eu estou vestindo a armadura e eu deixei uma peça em casa e eu vou pedir para a irmã Camila, por exemplo, o sapato dela não vai servir para mim e nem a roupagem inteira não vai servir para mim, que era o tamanho dela e o meu, né? Assim aconteceu com Saul e Davi. Para ter poder do Espírito Santo, então nós precisamos estar revestido de poder, revestido dessa armadura aí, porque é Paulo que está falando, mas é Deus que está dando esse traje para que podemos ficar firmes e inabalável, tá? Quando precisarmos. E ainda diz que nós precisamos estar revestido de poder para ficar firmes contra as ciladas do inimigo. São muitas ciladas do inimigo. E se você não está bem preparadinho, bem vestido, as flechas do maligno vai te ofender. Então, por isso que tem essa receita aí, como é que você deve andar. E nós recebemos o batismo com o Espírito Santo quando nós aceitamos Jesus como Salvador. Portanto, todos os que estão aqui, que recebeu Jesus como Salvador, nesse dia você foi batizado com o poder. Você foi batizado com o Espírito Santo para poder servir e seguir a Jesus. Deixa eu dar um exemplo para vocês. São muitos que seguem a Jesus, mas são poucos os que servem. Tem um texto na palavra que diz: quando Jesus multiplicou, foram dois peixes e 5 pães, tinha 5.000 pessoas, sem contar crianças e mulheres.
Portanto, acho que tinha entre crianças e mulheres umas 10.000 pessoas. Mas olha o que eu notei quando eu li esse texto. Tinha então, vamos supor, 10.000 pessoas para ser alimentada, porque eles estavam ouvindo Jesus já faziam 3 dias, estava com fome, e os discípulos, que não queriam ter muito trabalho, disse, mestre, despede a multidão, porque já faz 3 dias que eles estão aqui, e eles estão com fome. E Jesus disse, não, eu não vou despedir. Eles estão com fome, estão fracos, e eles podem perecer no caminho. Então, vocês mesmos dão-lhe de comer. E eles disseram que não tinha nada. E o lugar para comprar os pães era longe. Mas apareceu alguém que tinha esses 2 peixinhos e 5 pães. E era uma criança. E aquela criança deu o que ela tinha. Interessante que tinha 10.000 pessoas com fome, tá? Tinha 12 garçons, que eram os 12 apóstolos de Jesus, e tinha um doador. Olha que interessante. 10.000 com fome, 10 homens para servir, mas só tinha um doador. Sabe que na igreja às vezes é assim também. Tem muitos seguindo, mas tem poucos servindo. A palavra de Deus dá muitos outros exemplos sobre isso. Agora, voltando aí. Quando recebemos Jesus, nós somos batizados com o Espírito Santo. E à medida que nós andamos com o Senhor, o Espírito Santo nos acompanha e Ele nos batiza de novo. Aí sim, recebemos o poder que é escrito na palavra de Deus. Primeiro é o batismo no recebimento de Jesus como Salvador. E depois é o batismo para receber força, poder, para pregar, para evangelizar, porque esse é um dos principais motivos de sermos cheios do Espírito Santo. E depois tem uma lista de dons que nós recebemos. E dom de cura, dom de profetizar, o dom de línguas, e todos esses dons estão à nossa disposição. Mas se não formos batizados com o Espírito a segunda vez, ou então revestir do poder, olha que fala que é para revestir. Nós já estamos vestidos, agora o conselho bíblico é para revestir. Porque se nós revestirmos do poder, então eu posso amar, eu posso perdoar. O tema da minha mensagem não apareceu aqui. É amor e perdão. Eu vou ficar um pouquinho mais aqui por causa dessa luz. Porque eu não estou vendo vocês. Eu gosto de ver vocês. Tem que obedecer, né? Ok. Então, se nós estivermos cheios, revestido, então agora eu posso amar e posso perdoar. O amor é um dom supremo de Deus. E o perdão também é um dom de Deus. E para isso eu vou usar aqui um lar onde a palavra de Deus declara as coisas boas que aconteceu nesse lar e declara também algumas coisas que não foram muito boas. Mas quando Deus tem os seus olhos para um lar, para mãe e filhos, aí os problemas que surgem, as coisas erradas que fazemos, Ele nos perdoa, porque Ele nos ama tanto. A Bíblia diz lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. O tamanho do amor, a Bíblia não diz. A Bíblia diz que o amor de Deus é insondável. A Bíblia diz que para escrever o amor de Deus, se todos os homens do mundo usassem uma pena e o mar fosse tinta, o mundo como biblioteca não ia caber os dados das coisas maravilhosas que o Deus Trino opera na nossa vida. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amor não tem cor. Interessante que quando nós queremos mostrar amor, um amor visível, né? Porque o amor ninguém vê, mas ele existe. Então nós apresentamos com cores vermelhas, não é? Mas não, a Bíblia não diz a cor do perdão. Agora a Bíblia diz a cor do pecado. Interessante, né? Que cor tem o pecado, segundo a Bíblia?
feio, sujo, não tem cor. O pecado tem essa cor. Todo mundo pode ver. A gente ilustra para a criança, meu coração era preto, né? E Deus aqui entrou. Então o pecado tem cor, mas amor não tem cor, perdão não tem cor, mas tem ação. O amor, ele lá em 1 Coríntios 13, lá fala sobre o amor, fala a função do amor e fala as qualidades do amor. O amor tem muita qualidade. O amor, a Bíblia diz que ele não se ofende, ele não irrita, ele perdoa, ele não maltrata, ele não usa inconvenientemente algumas coisas na nossa vida. Então aí tem uma lista muito grande, os irmãos conhecem, das qualidades do amor. E tem a qualidade do perdão também. Agora, quando precisamos perdoar, é um pouco mais diferente do que amar. Tem uma coisa interessante que eu quero falar. Nós tínhamos um pastor que era o nosso pai espiritual, e ele dizia assim, que o amor sem um presente é muito vago. Eu te amo, mas nunca te dou nada, então esse amor não é muito verdadeiro. Porque Deus amou e deu. Deus amou de tal maneira e deu Jesus. Tem uma questão aí nesse versículo. Deus amou de tal maneira o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mundo, ele amou sim, todo. Ele amou o mundo. Mas a salvação é só para aquele que nele crê. Ok? Então presta bem atenção. O mundo todo não será salvo. O salvo é aquele que crê e aceita Jesus Cristo como Salvador. E para explicar um pouquinho melhor amor e perdão, eu vou usar um lar da Bíblia que teve algumas coisas erradas no lar. Mas como Jesus tinha posto os olhos naquele lar, nos avós, nos pais e nos filhos, então deu certo o amor e o perdão, porque andaram juntos. O lar que eu vou usar é o lar de Isaac. Como chamava a mulher de Isaac? Alguém lembra? Rebeca. Era Rebeca. E Isaac, nesse lar, demorou muito, era uma promessa. Isaac demorou muito para nascer. E a promessa que Deus tinha feito ao pai dele, Abraão. E o Isaac veio de uma nação que era idólatra. O pai de Abraão chamava Terá, e ele era fabricante de imagens. Foi por isso que Deus mandou ele sair de lá daquela terra. Deus quis dizer, sai dessa idolatria, porque ele era um homem temente a Deus, e ele tinha 75 anos quando Deus o chamou. Para Deus não há idade. Deus falou com Abraão com 75 anos, Deus falou com Samuel quando ele era ainda muito criança lá no templo junto com Eli. Para Deus não tem idade. Quando ele precisa de você, não importa a idade, ele te chama e te capacita e ainda faz promessa e dá bênçãos. Agora no lar do Isaac e Rebeca nasceram 2 meninos. Os primeiros gêmeos que a Bíblia diz. Então nasceu aí Esaú e Jacó. A Bíblia diz que ao nascer, o Jacó veio segurando o pé de Esaú. Então os dois nasceram ao mesmo tempo. E os meninos cresceram, agora já são homens. Um era pastor de ovelha, o Jacó. E Esaú era valente, grandão e caçador. Vivia usando flechas e arcos. E a Bíblia diz que Isaac gostava muito de Esaú. E diz que a Rebeca gostava muito de Jacó. Porque Jacó era mais tranquilo, estava sempre perto de casa, trazia o cabritinho para a Rebeca ver que tinha nascido, e trazia o leite da cabra, das ovelhas, matava a ovelha e trazia a carne para a mãe. Então ele era mais caseiro.
E o Esaú estava sempre no meio do mato, caçando. E agora... Desculpe, irmãos. Agora Isaac está um pouco velho, os meninos já estão moços. E ocorre que houve aquele episódio da venda, da troca ou da venda, ou de roubar a primogenitura. A primogenitura era importante demais, porque ali, quando o pai falecia, então ele abençoava o filho primogênito, e aquela bênção era as bênçãos de Deus, não era a bênção do pai que estava abençoando, eram as bênçãos de Deus, e era importante demais aquela bênção. Ocorre que um dia Esaú veio da caça, estava cansado, com fome, e o Jacó tinha preparado uma comida gostosa ali, um prato de lentilha, com algumas coisas muito bom, um guisado aí com carne também. E o Esaú pediu para ele a comida. E ele disse, bom, se você fizer uma troca comigo, eu te dou a comida. O que você quer em troca? E eu quero a primogenitura. Porque o Jacó sabia que a primogenitura era importante demais. Mas o Esaú não sabia muito, não. Ao fato dele ficar muito lá no meio do mato caçando, ele ficava um pouco ausente do pai. E o pai não ensinou muito bem o caminho do Senhor para ele. Ao passo que Rebeca, às vezes, ensinava um pouco mais. E ele disse o seguinte, bom, de que me vale a primogenitura se eu estou com fome? Aposentadoria, hein? Que me vale a primogenitura se eu estou com fome agora? Eu quero mais saciar o meu estômago. A primogenitura que fica por aí. E aí houve então a troca da primogenitura por um prato de lentilha. Ok, trabalharam mais um tempo, o Jacó trabalhou mais um pouco, o Esaú foi caçar também. Chegou o tempo de Deus recolher o pai e do pai abençoar o filho. Então era na ocasião que a vida do patriarca já estava bem, a idade bem avançada. Agora o Isaac chama Esaú e diz para ele, filho, vai no mato, pega uma caça, traz... Faz aquele guisado, porque o Esaú também sabia preparar. Prepara um guisado para mim bem gostoso, daquele que você sabe que o pai gosta, e traz para mim para que eu coma e te abençoa. Esaú nem lembrou que ele tinha trocado uma coisa tão preciosa por uma comida. Aí Esaú foi correndo caçar, mas a Rebeca escutou. E ela chamou Jacó e disse, Jacó, o teu pai vai abençoar o teu irmão. E você comprou a primogenitura dele. Não deixa ele pegar as bênçãos do teu pai. Ai, mãe, mas o que eu faço agora? Rebeca era bastante ajeitosa, né? A mãe, assim, que cocorava muito. Ela disse, não, vai lá no rebanho, traz um cabrito, mata. Vamos preparar aqui depressa enquanto o teu irmão está no mato. E vamos fazer o guisado e vamos dar para o seu pai, para que ele te abençoe. Rebeca quis ajudar um pouco, mas ela atrapalhou bastante aí. Assim fizeram. E o menino, então, o moço pega o prato de guisado, chega na porta e chama o pai. Mas antes ele falou para ela, mãe, mas como que eu vou fazer isso? Eu vou enganar meu pai. O Esaú é peludo e as roupas dele cheiram o campo e eu sou liso e... o cheiro dos cabritos aí é diferente. E meu pai vai saber que sou eu. Ela disse, não, eu vou cobrir você com a pele do animal aí. E colou uns pelos lá no peito dele, nas costas, nos braços. Falou, pode ir, vai por mim, meu filho. E aí ele foi e levou o pai. Aí o pai respondeu, eis-me aqui, meu filho. Quem é você? Eu sou Esaú. Aí ele falou, você é Esaú? Como que você voltou da caça tão cedo, meu filho? Aí, foi o teu Deus, pai, que me ajudou. A caça veio ao meu encontro e eu aqui estou, fiz o guisado e trouxe. Então chega perto de mim, meu filho. O Isaac estava cego. E ele ficou apalpando o filho e disse, o cheiro das vestes é de Esaú. O pelo também é de Esaú, mas a voz parece de Jacó.
Aí eu não sei se ele falou que estava um pouco resfriado, né, do orvalho do mato, alguma coisa assim, e enganou o pai. O pai comeu, abençoou. Nesse momento chega Esaú. Quando ele soube o que tinha acontecido, ele ficou furioso demais. E ele preparou o guisado e levou para o pai. E daí, então, quem é que veio e pegou a bênção? Ele falou, ele me roubou a bênção de novo. Primeiro, eu tive que trocar pela lentilha. Agora ele me rouba a bênção por um guisado falso. Porque o pai queria comer a da caça lá do mato. E aí ele ficou furioso e ele disse o seguinte: quando vier o luto do meu pai, eu vou matar o meu irmão. Olha aí, eu vou matar meu irmão. Está bem escritinho aqui. E então a Rebeca ouviu de novo. Estava sempre de ouvido em pé. Agora ela disse, Jacó, você tem que fugir. Foge, vai para uma terra longe. Ela deu a terra, vai para Padã Arã, que lá tem nossos parentes. Você foge para lá até a ira do teu irmão acabar e você volta. E o Jacó tinha medo, porque ele sabia que palavra tem valor. Aqui em Provérbios está dizendo assim, que as nossas palavras determinam vida ou morte. Pode ler aqui. Então, ela falou, você foge. E ele fugiu. Ele precisou fugir, porque o irmão ficou muito bravo e falou que ia matar. Ele lembrou de uma palavra que ele falou. Quando ele saiu, aí ele fugiu. Quando ele voltou de Padã Arã, aí ele ficou rico lá, casou com 2 mulheres e tinha 2 concubinas. Agora já tinha vários filhos, já tinha rebanho, já tinha tudo. Fazia 21 anos que ele fugiu, quando Deus disse para ele, Jacó, volta para a terra do teu pai. E ele lembrou do irmão. Mas ele voltou, reuniu tudo que tinha e voltou. No caminho, depois de 3 dias, que o Labão soube que o genro tinha saído com rebanhos, servos, mulheres e os filhos. Com quantos filhos que Jacó saiu de Padã Arã? Alguém lembra? Nós lemos. Quem está fazendo a leitura aqui está lá em Gênesis. Alguém lembra? Não lembramos, né? A gente às vezes esquece mesmo. Então, ele saiu com 11 filhos. Eram 10 homens e uma mulher. Porque José tinha sido vendido para o Egito. Então, José não estava ali junto com os irmãos. Então, ele saiu com 10 homens e uma menina. Porque Benjamim nasceu no caminho entre Padã e Canaã. Nasceu no caminho de Eufrata. Quando Labão alcançou o Jacó depois de 3 dias, ele disse para Jacó, você saiu, não deixou eu beijar minhas filhas, meus netos, e você saiu com muito rebanho, com muita coisa, você não devia ter feito isso, e ademais furtou os meus ídolos. Ele tinha alguns ídolos, não é porque ele adorava. Os ídolos eram um amuleto que eles tinham, que era garantia de possessão de terra. Tá? Não tinha escritura, não tinha nada escrito, mas tinha esse amuleto, que eram alguns ídolos. E a Raquel furtou do pai, porque a Raquel era meio gananciosa, sabe? Ela queria tudo para ela, e ela queria a riqueza do pai para ela, por isso que ela furtou os ídolos, para a garantia da herança que ela tinha com o pai. E o Jacó não sabia que ela tinha feito isso. E ele disse para o Labão, com quem você encontrar os ídolos, que essa pessoa morra. Ele falou isso. E o Labão procurou nas tendas e não encontrou. Procurou na tenda de Raquel e ela estava sentada em cima de um albarda de camelo. E ela disse, meu pai, sinto muito não levantar daqui, porque eu estou um pouco enferma. Ela estava grávida de Benjamim. E ela disse, eu não vou me levantar daqui, meu pai. Então o pai não apalpou ali. E ali estavam os ídolos. Quando Jacó soube, ele disse, o que eu falei? E as nossas palavras não voltam, hein? Não adianta você puxar a palavra de volta, que ela não volta. Saiu, ela foi para o ar. E
ele ficou um pouco assustado. E sabe o que aconteceu? No caminho, antes de chegar em Canaã, a Raquel morreu. Os irmãos sabem disso, né? Quando nasceu Benjamim, ela teve um parto muito difícil. O menino sobreviveu, mas ela morreu. Porque Jacó tinha dito, com quem achar os ídolos, esta pessoa morra. E a Raquel morreu, porque os ídolos estavam com ela. Temos que ter cuidado com as nossas palavras, que fora o poder do Espírito Santo, as nossas palavras também têm poder, diz a Bíblia. Ela determina vida ou morte, está aqui em Provérbios. Bom, agora Jacó luta com o anjo no caminho, os irmãos sabem direitinho, não vou falar nada, dá para pensar como que foi. E ele não deixou o anjo embora enquanto não abençoassem a ele. O problema é que ele estava voltando para Canaã, ele sabia que o irmão queria matar. Ele falou, o que eu vou fazer agora, meu Deus? Tem misericórdia de mim? Ele pedia misericórdia, ele era um moço temente a Deus. Tem misericórdia de mim, Senhor? E o que ele faz agora? Ele pensou, bom, eu vou mandar alguns servos, porque ele ficou sabendo que Esaú estava vindo ao encontro dele. E ele sabia que o irmão tinha jurado matar. Ele disse, o que eu faço agora? Mandou mensageiro para ver o irmão que estava vindo, se era verdade mesmo. Os mensageiros foram e voltaram e disse para ele, Jacó, se prepara. O teu irmão está vindo com 400 homens armados de arco, flecha e pedra. E tudo que tinha, as armas dele, ele era um guerreiro e ele tinha os soldados dele. E o Jacó temeu muito, sabe por quê? Agora, o Jacó tem poucos homens, nenhum guerreiro, eram servos, trabalhadores e os filhos, nenhum guerreiro, todos possuíam um pedaço de madeira na mão. Ele falou, agora como que eu vou encontrar com meu irmão armado com 400 homens de guerra, com armas, com espada, com arco e flecha? O que eu vou fazer agora? Aí os mensageiros falaram, ele está vindo assim, se prepara. E a Bíblia diz que ele orou. E ele orou e pediu para Deus ter misericórdia e revesti-lo de poder, para que ele pudesse encontrar o irmão. Ele queria pedir perdão para o irmão, porque a situação ali estava bem difícil. Tem pessoas que quando quer agradar alguém, manda presente, né? Manda presente. Mas tem pessoas que é tão bondoso que dá presente não para agradar, mas para dizer que ama. Aqui, interessante, eu vou falar o nome dela, se ela me permite, viu, irmã? A irmã... Sim, você. Nelly... Eu nunca escutei essa mulher falar que me ama. Nenhuma vez. Nunca escutei. Mas tem uma coisa. Um tempo passado ela foi numa loja, viu 2 xícaras muito bonitas, que parecia eu e meu marido. Aí ela comprou as 2 xícaras e deu para mim e para o meu marido. E eu amo, eu tomo sopa naquela xícara todas as tardes com o meu marido. Depois ela foi numa outra loja aí, não sei aonde, ela encontrou um pote de cristal pintado com tampa de madeira, muito bonito, que parecia comigo, e ela comprou os potes e trouxe para mim também. Isso chama-se afeição ou então amor. Eu considero como amor, viu, irmã? E ademais ela faz uns mousse aí muito gostoso, e ela faz mousse e o que sobra ela traz para mim, não é? E eu como lá a semana inteira o mousse. Então isso chama-se amor. E quando você quer dar um presente, você não precisa pedir perdão e levar o presente. Você pode pedir perdão sem presente, quando ele for verdadeiro, o perdão supremo de Deus. Mas se você quiser dar o presente, continua, viu, irmã? Que assim eu percebo que você me ama. A irmã Vanice também, ela de vez em quando ela faz umas coisas bonitas. No aniversário do pastor Melquias, tinha um vaso de planta muito bonito aqui, e eu elogiei o vaso, ela disse que era dela. E quando terminou a festa, sabe o que aconteceu? Ela pegou o vaso, pastora Lourdes, isso é para você. E eu fiquei toda contente. E eu vou falar mesmo que as coisas é bonito, e para eu ganhar, né? Então, agora o Esaú,
estava indo encontrar o seu irmão, e o seu irmão, perdido que ele estava ali, ele fez uma oração: me perdoa, Senhor, quando eu saí de Canaã, eu vinha apenas com um pedaço de madeira na mão, que era o que ele usava, uma trouxa de roupa, não tinha mala, não tinha mochila, e ele falou: agora eu estou voltando com a mesma madeira aqui na minha mão, mas eu estou voltando com muita propriedade, muito gado e muito servo e filhos e esposas. Então, sabe o que aconteceu? Ele falou: vou mandar. Ele era bem astucioso, ele não era enganador, e conforme diz a palavra, ele era cheio de astúcia. Então, ele teve uma ideia: eu vou mandar um presente para o meu irmão. E o presente que ele mandou foi em animais. Os irmãos, por acaso, sabem quantos animais ele mandou? Tem alguém aí que sabe quantos animais? Por favor. Nossa, peraí. Um de cada vez, para todos entenderem. Um de cada vez, vai. Primeiro, 20 camelos. 20 jumentos. 20 bodes. 200 ovelhas. 200 cabras, 10 vacas, 10 bois, 30 camelos. Camelas. É, camela. 30 camelas. E a Bíblia ainda diz assim, quer ver? 30 camelas com as suas crias. 30 camelas com as suas crias. Então é mais 30. 60 aí então. Terminou? Ninguém sabe mais quanto? Cadê os bons em matemática aí? Fizeram a conta? Quantos animais ele mandou? O irmãozinho lá no fundo deu uma olhada para mim assim: você sabe a soma dos animais, irmãos? Põe na tela. Olha lá. 580 cabeças de gado ele mandou para Esaú. O presente, hein? Esse é um presente mesmo, tá? Diferença de um potinho de mousse, né? Usou aí um pouquinho de leite. Olha só. Mas, e quando aquilo tudo chegou perante ele, perguntou: o que é isso, meu irmão? E o irmão disse: é para você. Os empregados: é o teu irmão que mandou para você. Ele disse: não, fala para ele que eu não preciso, eu tenho muitos. E olha, o coração dele estava tão calmo já, porque o anjo tinha feito uma tarefa no coração daquele homem. Mudou o coração dele, estava cheio de ódio. Agora a Bíblia diz que os dois se encontraram e eles se abraçaram e se perdoaram. Daí em diante, um foi para um lado, outro foi para o outro lado, e são o patriarca Jacó, que os irmãos conhecem. De Esaú fala pouco, mas fala alguma coisa mal, por causa da descendência de Esaú, de um povo bravo. Ele era caçador, e a descendência correu na mesma linha, e ele então, a Bíblia não fala muito dele, fala mais de Jacó, que foi aquele que recebeu total bênção do Senhor e foi abençoado mesmo. E por causa daquela bênção, nós também somos abençoados até o dia de hoje. Então, irmãos, portanto, se você pecar contra o teu irmão ou ofender, por favor, não mande só presente, não. Vai junto com o presente e pede perdão. Hoje, presente nenhum paga. O presente perdoa, paga essa grande dívida que nós temos. Agora, então, vamos fazer assim: nada de mandar bode, nem ovelha, nem nada como ele fez, porque ele estava com o coração doendo. Agora, falando sobre a armadura, eu quero dar um exemplo de um pastor, bem rapidinho. Nós o conhecemos desde criança, e ele veio aqui para os Estados Unidos, foi um homem bem sucedido, financeiramente e também na profissão, mas num determinado tempo ele era bem jovem ainda, e ele sentiu o desejo de servir ao Senhor, mas não deu para servir ao Senhor com a profissão que ele tinha, e ele precisava deixar a profissão,
E foi uma luta tremenda, porque na profissão que ele tinha um alto salário, tinha muitos privilégios, tinha férias, esperava uma boa aposentadoria, ele tinha título de saúde, a sua família também, a esposa, os filhos. E como amigo nosso, ele sempre ia na nossa casa e pedia para o pastor Manuel: ora por mim, por favor, porque eu preciso tomar uma decisão e eu preciso da sua oração. E nós orávamos com ele. Isso ele fez várias vezes, indo na nossa casa e dizendo da decisão que ele precisava tomar. E até um dia ele chegou e disse: pastor, agora não precisa orar mais para a decisão que eu vou tomar, para Deus me dar sabedoria. Agora pode orar, porque eu já decidi. Eu já decidi. E então esse pastor abandonou a profissão, abandonou o salário alto, abandonou o status, que também era alto, e abandonou tudo que ele tinha, o privilégio, tudo, por amor a um povo, assim igual vocês. Pouquinho. Não era muito. Alguém fez a pergunta para ele: peraí, mas você está trocando isso por quê? Aí a resposta: eu não sei, Deus proverá a troca que eu estou fazendo. E interessante que na profissão dele usava-se uma armadura. E ele precisou deixar aquela armadura para usar a armadura de Deus. Ele tinha que tirar, e aquela armadura, as peças maiores daquela armadura também eram 6. Que coincidência. E eu acho que eu até tenho a foto desse pastor. Eu quero que vocês o conheçam e conhecer a troca que ele fez. Irmão, por favor. A segunda foto. Você está vendo essa roupagem aí? A primeira e a segunda? Então ele tirou aquela armadura pesada e pôs de lado e pôs uma armadura mais leve. E é leve mesmo, sabe por quê? Jesus disse que o fardo dele é leve. É nós que fazemos ser pesado. O fardo dele é leve. Então esse é o pastor de quem eu estou dizendo para vocês. Por favor, a primeira foto de novo, que fez uma troca de armadura. Ele deixou tudo. Um dia eu perguntei: filho, isso é pesado? Ele disse: mãe. O cinturão de bala aqui, né? Ficava pesado. Porque ele usava armadura, ele usava o calçado, ele usava a jaqueta, ele usava essa gravata, ele usava as estrelas, ele usou várias medalhas e ele deixou tudo por amor a um paletó que não tem nenhuma estrela e que não tem nenhuma medalha. Mas essa é a armadura de Deus para ele. Filho, vem aqui, por favor, você e a Kelsa. Isso chama-se amor incondicional. Porque, olha, ele trocou aqui, sabe aqui. Ele trocou a profissão, todas as honrarias que ele tinha. Eu sei que aqui ele tem uma honra muito maior, que é a de Deus, mas ele fez essa decisão. Ele ia na nossa casa para orarmos com ele. E ele disse: pai, eu estou com um pouco de problema para falar para minha esposa a decisão. Mas Deus deu coragem, força, porque ele estava agora revestido não daquela armadura lá de policial humano. Agora ele estava revestido de um soldado de Jesus Cristo. Agora a situação era diferente. E quando ele falou para essa mulher, ela concordou com ele. Porque agora ela estava ficando também sem os privilégios que ela tinha. Mas ela concordou. Pela fé, ela concordou. Porque ela veio de um lar abençoado, os seus pais são pastores, então ela veio de um lar abençoado. Ela também tinha a roupagem do Espírito Santo para fazer a troca. Se não tivesse, ela não iria aceitar, mas ela aceitou. E junto aqui está. E agora é o seguinte, ele trocou tudo aquilo por um livro
É aquele livro que ele está segurando lá na mão, olha lá. Pelo livro e também por um pedaço de madeira. Essa foi a troca que ele fez. Jacó, quando foi, tinha um pedaço de madeira. Quando ele voltou, ele falou para Deus: eu saí de Canaã para ir para Padarã com um pedaço de madeira. Porque ele era pastor, ele tinha na mão um cajado. Mas quando ele voltou com uma propriedade muito grande. Então eu quero passar para o meu filho como presente esse cajado, meu filho, para completar a tua armadura. Ok? Ser forte e corajoso, como Deus falou para Josué. E Ele estará contigo, você sabe. Ele está e Ele estará. Bendita foi a troca que você fez por amor. Olha aí, a estes. Alguém perguntou para ele: você vai ganhar muito? Você vai ter um salário alto? E quantos membros tem a tua igreja? Porque a corporação e os chefes dele não queria deixar. Que troca absurda você está fazendo. Mas ele pôde dar o testemunho de um soldado de Jesus. Ele batalhou muito para fazer essa troca. Porque a guerra não era contra as pessoas, mas era contra as potestades do mal nas regiões celestes. Interessante, né? Aqui é uma região celeste, mas a potestade do mal está por aí. Se você não estiver revestido, ok, com essa espada, você não vai vencer o inimigo de jeito nenhum. E eu agradeço muito a Deus pela troca que meu filho fez. Pelas orações que ele buscou, pelo tempo que ele orou, pela esposa que ele tem, pelos filhos que ele tem. E ele respondeu: não, minha igreja tem pouquinhas pessoas, estou começando agora, acho que tinha 20, 15. E o salário, ele respondeu que o salário era muito alto, porque uma alma vale mais que o mundo todo. Então o salário dele era um pouco maior. Porque quando ele chegar lá no céu, é isso aqui que ele vai mostrar para Deus. Olha, as mãos, tá? É isso que Jesus quer ver. O que você levou para o céu? Não vai levar dinheiro, não vai levar armadura humana, mas vai levar almas ganha para o Senhor. Querido pastor, faça o bom uso da Bíblia conforme você faz, que eu sou testemunha. E quando precisar, usa o cajado também, porque essa é a arma do pastor. O pastor não tem outra arma. Vocês já viram outra? É essa a arma. Aqui dá para matar o urso, dá para matar o leão e dá para botar no pescoço da ovelha e trazer de volta. Não, tá? Assim, então esse é um presente da tua mãe e eu considero você e ela como presente de Deus para alegrar a minha família. Amém? Eu passo então a palavra para o pastor. E que Deus continue com vocês. Reveste cada dia, não é só uma vez não, da armadura de Deus. E lembra-se que cada armadura tem a medida certa. Não saia de casa sem nenhuma peça. O calçado, a couraça, a espada, o capacete, o cinto, porque cada um tem um valor extraordinário para a luta que nós encontramos aí fora contra o inimigo. Oremos. Coloca de pé, por favor, os irmãos. Vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer em nome de Jesus por esta igreja. Pai querido, eu quero te agradecer pelo pastor. Pai querido, eu quero te agradecer pelos músicos. Pai querido, eu quero te agradecer pelos meninos que trabalham ali na mesa de som. Eu quero te agradecer pelas crianças. Eu quero te agradecer por tudo aqui nesse templo. Em nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos a ter cuidado em vestir a couraça
da justiça, a armadura de Deus, para que possamos ficar firmes e inabaláveis, conforme diz a tua palavra. Pai querido, entrego nas tuas mãos a minha oração e o que eu falei aqui, que foi para a honra e glória do teu nome. Amém.